Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ateliê do Miro. E hoje vou ensinar para vocês folhas maduras e folhas secas. Como pintar essas folhas passo a passo. Muito bem, nossa primeira folha estamos pintando aí com toda de amarelo ouro ou amarelo gema. E logo após vamos trabalhar com a cor berinjela para escurecer a curva dela e a dobra, puxando para a ponta e o outro lado da ponta para dentro. Mas eu posso pintar também com terra queimada ou cerâmica. O berinjela foi uma opção, mas podemos trabalhar também com berinjela ou com cerâmica, ou terra queimada, sépia ou marrom. Muito bem, vamos pintando e suavizando para não deixar uma cor separada da outra. Observe que eu estou fazendo aí um degradê, onde o berinjela está se misturando ao amarelo. Muito bem, agora vamos trabalhar com a luz. Fizemos a base de amarelo, sombra, berinjela. Agora vamos trabalhar com a luz branca. A cor branca aí. Começamos da ponta para dentro, logo na parte da dobra. Contornamos e espalhamos até se misturar bem no amarelo, se difundir uma cor na outra. Agora vamos trabalhar também da ponta. Lembrando de sujar o pincel de um lado e usar o outro lado do pincel. Nunca use o pincel do mesmo lado que você colocou a tinta, porque vai borrar e não vai fazer o acabamento. Pode carregar bastante o pincel. Lembre de usar pincéis de cerda, caso o tecido seja grosso, de algodão aí como estou fazendo. Em tecidos finos você pode utilizar outro tipo de pincel também. Vou suavizar até que essa cor se misture na outra cor. Não vai ficar marcas. E agora, para finalizar, vamos trabalhar com o berinjela também para dividir o meio dessa folha e espalhar para o outro lado. Observe, vou dividir o meio, vou puxar para o lado mais claro. É justamente para fazer a nervura da folha seca. E agora vamos à nossa próxima folha. Vamos dar a base com caramelo. Agora vamos trabalhar com o vinho. Depois que a folha já foi toda preenchida com caramelo, vamos trabalhar com o vinho, fazendo curvas aí, ó, zigue-zagues, para deixar a folha meio serrilhada. Dançando o pincel, observe como estou fazendo. E agora o mesmo processo da outra, suavizar até com a cor se misture na outra. Observe que a borda da folha eu não toquei nela, porque já está feito o acabamento serrilhado. Vamos para o outro lado, sujo um lado do pincel e uso o outro, fazendo a dancinha dos pincéis, apertando com força, que é para ficar um acabamento nas bordas. E agora vamos espalhar. Vou dividir o meio, também com a mesma cor aí, com o vinho. E agora vou fazer com o pincel, na largura do pincel, vou fazer algumas divisões espalhando do centro dessa nervura para a ponta. Vai ficar um intervalo entre uma sombra e outra. É onde vamos colocar a luz da folha. Agora vamos trabalhar com outra cor aí,
para colocar a luz aí no meio. Vou misturar o branco com um pouco de amarelo, ou branco com ocre ouro, fica a critério, e vou preencher o espaço vago, espalhando para que fique aí, ó, mostrando as nervuras da folha. Suavize aí para não ficar muito carregado. Isso aí. Estamos finalizando aí a nossa segunda folha. Já peço a vocês aí, ó, que deixe aquele belo like, ajuda aí a divulgar o nosso canal também, porque isso aí nos impulsiona a postar vídeos novos, cada dia melhorável. Deixe suas sugestões no rodapé, lá nos nossos comentários, para que possamos criar novos vídeos também. E aí temos aí a nossa folha feita com caramelo e vinho. E agora a nossa próxima folha é a folha com branco no meio. Vamos preencher o meio da folha todo com branco, espalhe bastante, não precisa contornar a borda. Feito isso, vamos trabalhar com duas cores. Eu vou iniciar com a cor aí embaixo logo, do meio para baixo, o verde oliva. Você vê que eu estou espalhando, depois eu vou suavizar para que o verde se perca aí num branco e fique um degradê. Porque eu deixei a ponta da folha sem pintar? É justamente isso aí que é interessante, porque a ponta da folha já está secando. Vamos espalhar mais um pouquinho aí só essa. Observa que está marcado. Agora eu vou fazer o que? Vou colocar mais um pouquinho só de tinta e vou espalhar. Espalho bastante para não ficar marcas aí entre o branco e o verde oliva. Agora vamos trabalhar com a ponta da folha. Vamos queimar a ponta da folha com outra cor, que dê a impressão que a folha está secando. Vou utilizar aí a cor cerâmica. É uma cor bonita. E vou espalhar para que ela se misture no branco e também se misture aí no verde oliva. Ele vai ficar um degradê, não vai ficar mostrando onde começou a cerâmica e onde terminou. Espalhe. Muito bem, observe aí como está ficando nossa folha. Espero que vocês estejam gostando da nossa aula aí. Deixa seu like, peço mais uma vez. Compartilha com outras pessoas que queiram aprender também pintura em tecido. Nossos vídeos são gratuitos. Então, só faz um pequeno esforço aí. Compartilha aí com um amigo, com a vizinha, com o vizinho que quer aprender. Muito bem, agora eu vou trabalhar o meio da folha com cerâmica. Fiz a primeira nervura. Estou utilizando aí o pincel cortado de cerda e lixado. E estou fazendo as nervuras, observe, todas para um lado só. Comecei de baixo, fiz uma acima, todas saíram do pé da folha aí. Não precisa fazer nervura do outro lado. Vamos à nossa próxima folha. Agora vamos dividir a folha ao meio com a cor cerâmica. Divida ao meio e puxe para a ponta. Essa folha é folha dividida. Então divida o meio, puxe para a ponta. Espalhe bastante, porque vamos utilizar uma cor clara aí na borda. E o outro lado? O outro lado vamos trabalhar ao contrário, da ponta para dentro. Primeiro do meio para a ponta e agora do outro lado da ponta para dentro. Sempre vai ficar aí uma parte clara. Observe que não vai encostar uma cor na outra. Na parte do meio não vai encostar o cerâmica. E na outra borda também não encostamos. Muito bem, essa aí é uma folha seca. Estou utilizando aí a cor cerâmica.
Eu posso escurecer um pouco aí o meio centro dela com outra cor mais forte, deixar ela mais seca ainda, ela mais queimadinha, vai ficar muito mais interessante também. Então que cor eu posso usar? Posso usar o próprio preto aí para fazer isso aí, né? Vou escurecer aí em cima da cerâmica e vou puxar para cima dele mesmo. Lembrando de colocar pouca tinta no pincel, porque senão vai ficar a folha muito escura. Olha a profundidade que já temos na folha. E agora vamos finalizando aí a nossa folha. Vamos queimar um pouquinho também, ó, a parte aí de baixo da folha com preto, puxando para dentro, na mesma posição que você puxou a cor anterior. Isso aí. Observe que a ponta, já usei o pincel quase limpo aí, ó. Não mudou. Ela foi criando um degradê. E agora vamos trabalhar com a cor branca. Poderia ser o marfim, mas vou utilizar aí o branco. Fica bem destacado. Eu comecei agora o inverso. A parte que eu puxei do meio para fora com escuro, estou utilizando da ponta para baixo, para dentro da folha, com branco. Esse processo tem que ser feito com a tinta ainda mole, a tinta fresca. Se deixar secar, vai ficar muito destacado. E agora vamos trabalhar também do meio, puxando para a ponta. Opa, para a ponta. Agora fiz a nervura, agora eu espalho para a ponta da folha. Muito bem, aí finalizando a nossa folha seca, preto com cerâmica. Vamos passar para a nossa próxima folha. Qual será? Vamos fazer uma folha pequena, com branco no meio também. Espalhe bastante esse branco. Não deixe marcas, como fizemos na folha primeira. E agora vamos escolher uma cor aí para pintar essa folha. Podemos utilizar um púrpura, um vermelho. Vou utilizar o púrpura aí para começar. Eu comecei da ponta para dentro de um dos lados da folha. Vou espalhar até que essa cor se misture bastante no branco. Ela vai perdendo a força para dentro do branco. Fiz um lado. Agora o outro lado eu posso utilizar uma cor mais escura. Eu vou utilizar também a cor berinjela, puxando para dentro. Não há necessidade de lavar o pincel quando você vai trabalhar com duas cores escuras aí. Nesse caso das folhas secas, quando você for utilizar a próxima cor escura, não precisa lavar, já para dar um queimado natural. Espalhe bastante, lembrando de deixar degradês. Pega um pincel menor se precisar para fazer as pontas da folha. Se você tiver dificuldade em fazer com o pincel número 8, utilize um pincel número 4 ou 2 para fazer esses detalhes pequenos. E aí nossa aula de folha, compartilhando sempre aí o nosso conteúdo. Fiz agora os traços, observe, peguei o pincel número 2 aí, ó, cortado e lixado de cerdas. E estou fazendo as nervuras centrais da folha com a cor berinjela. Ou melhor, berinjela, eu estou utilizando a cor terra queimada aí para fazer a nervura central. Mas poderia ser o berinjela mesmo, o que você pintou a folha, certo? Dou só uma espalhada de leve para não ficar muito marcado. Aí aproveito a cor terra queimada para fazer os galhos.
Agora vamos à nossa última folha. Uma das últimas folhas aí. Eu estou utilizando aí o amarelo ouro mais uma vez. Essa folha vai ter mais de um tom. 3 tons de cores aí que vamos colocar nela. Eu coloquei o amarelo primeiro. Só que ela está verde amadurecendo. Aí eu estou utilizando agora um pouco de cerâmica para manchar este amarelo ouro. Observe que eu coloquei em cima do amarelo ouro. Aí eu vou pegar mais de um lado, puxando para dentro. Escurecer mais um pouquinho só embaixo também com a cor vinho, subindo. Observe que ela tá bem madura no pé da folha. E o outro lado da folha eu vou deixar ela um pouco verde. Eu espalhei. E agora vamos trabalhar com um pouco de verde aí na outra ponta que ficou sem cor. Eu estou preenchendo mais o amarelo aí para amortecer mais o verde. Senão o verde vai ficar muito destacado. Agora estou utilizando aí o verde folha ou verde abacate, da ponta para dentro. Espalhando bastante para não ficar marcas. Muito bem. E aí vamos dividir o meio da folha com o branco e espalhar para uma das pontas. Um dos lados melhor. Sempre do meio para a ponta. Escolha um dos lados para fazer este processo. E aí fizemos a nervura central. Só que ainda faltam alguns detalhes aí. Vamos melhorar esse branco. Lembrando do degradê, não deixe marcas. Agora escureça o outro lado, puxando para outra ponta, com a cor mais forte que você utilizou aí na folha, que foi o vinho, já aproveitando e fazendo as nervuras. De um lado e do outro lado também. Disfarce bastante para não ficar marcas. A ponta da folha utiliza o vinho. Observe aí, já temos aí quase todas as folhas prontas. Agora vamos fazer o acabamento utilizando as cores mais escuras. Eu posso utilizar aí o terra queimada, berinjela e cerâmica. Até o preto se necessário. Aí um pouco de berinjela. Fazer os galhos da folha. E para finalizar vamos trabalhar com as batidinhas que são chamadas de avencas. As avencas vão dar mais volumes aí nessas nossas folhas. Deixar mais harmonioso. Viu como é fácil pintar folhas secas e maduras? Então, pessoal, faz aquele esforço aí, compartilhe aí nossos vídeos e deixa sempre, quando você assistir, deixa o like lá, o seu comentário. Eu vou olhar todos e vou responder todos os comentários. Sugestões de outras folhas, pode deixar lá no comentário, que assim que eu tiver tempo, vou responder. E tiver mais tempo, vou preparar mais uma aula especial para vocês. E agora vamos trabalhar com as avencas. Vou utilizar aí um pouco de verde oliva e branco. Vou sujar um lado do pincel e utilizar o outro lado para fazer as batidinhas nos galhos. Mas eu posso alternar também com outras cores. Púrpura, cerâmica. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야
내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. E aí finalizamos mais uma aula aí no nosso canal. Te encontro lá na nossa próxima aula. Um grande abraço.